Glória a Deus, pastor Diógenes Souza. Nós estamos aqui para compartilhar o que Deus tem feito, né? Através das nossas mensagens. Se tem sido útil para você, eu peço que você dê o seu like, você compartilhe, se inscreva nesse canal, porque nós temos buscado o pão do céu, o alimento da palavra de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz aqui em Marcos capítulo 5, versículo 21, né? E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Então vamos entender aqui, né? A Bíblia Sagrada diz que nos dias que Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, aqui na terra, o templo ficava em Jerusalém, e as cidades aonde era mais longe do que uma determinada distância, que não conseguia ir no templo, eles construíam uma sinagoga. A sinagoga era uma espécie de igreja, era uma réplica do templo. Ela funcionava tanto como igreja como escola. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava passando. E é curioso nós observarmos que o Jairo era um dos principais da sinagoga e nunca teve com Jesus antes. Nós temos que tomar um cuidado para levar o nosso povo a Cristo, a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque senão eles podem até ter cargos, pode até ser um dos principais da igreja, mas se não tiver Jesus, eles não têm encontro verdadeiro com a palavra, né? Não entrou pela porta, a porta é o Senhor. A Bíblia diz, né? Passando Jesus outra vez no barco, Jesus estava passando. Muitas das vezes na igreja o pastor está sendo usado por Deus. O Senhor Jesus está passando na palavra. Eu costumo dizer que eu prego, mas quem fala é o Senhor. Às vezes a pessoa está olhando para cima, está olhando para o chão, a pessoa está brincando com a criança, está toda displicente, né? Então Jesus está passando. Eu costumo pedir que as pessoas tragam caneta e papel, porque tem coisas que Deus vai falar uma única vez na sua vida. Não confia na sua memória, porque a sua memória é falha. Então Jesus está passando. Às vezes é aquele culto menor, ou aquele culto que é difícil para você vir por os intempéries climáticos, é frio, chuva, calor, não sei, né? É o dia que Deus quer falar com você. Jesus está passando, né? E ajuntou a grande multidão, e ele estava junto ao mar, e chegou um dos principais da sinagoga. Às vezes a pessoa é como o Jairo, ele era um dos principais da sinagoga e nunca teve com Jesus. Às vezes a pessoa pode ser um diácono, um presbítero, um obreiro, um pastor, que seja, né? Mas será que ela tem estado com Jesus? Será que ela tem estado com a palavra de Deus? Ela tem feito o seu devocional, o seu tempo com o Senhor? E aí diz a Bíblia que ele expôs o problema e rogava muito, dizendo: minha filha, rogo-te que vem e põe as mãos para que sara e viva, porque ele dizia que a filha estava moribunda, né? Estava doente, estava enferma. Jesus propôs ir na casa dele, Jesus propôs ir ajudar. Só que nesse meio do caminho, Jesus foi interrompido por aquele episódio da mulher do fluxo de sangue, né? E quando você, por exemplo, você vai prestar um socorro, e aí você chama lá o resgate, às vezes 1 minuto parece uma eternidade, né? Até chega o resgate, você está prestando o socorro para a pessoa vítima de acidente. E ele estava ali esperando Jesus terminar de atender aquela senhora do fluxo de sangue. E a Bíblia diz aqui no versículo 36, versículo 35: e estando ele ainda falado, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Os colegas dele disseram: olha, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha morreu, sua filha acabou de falecer. Imagino que é uma notícia muito triste para um pai, né? Saber da perda, da morte de um filho, porque a regra geral é que os pais vão antes do que os filhos. E aí, antes que caísse alguma emoção no coração dele, o versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que nós temos que fazer para recebermos qualquer bênção de Deus na nossa vida, não temos que temer, nós só temos que crer. O que o Senhor Jesus estava falando é o seguinte: depende da tua reação.
eu nem vou na tua casa. A tua reação de desespero ou é de alegria? Qual tem sido a tua reação? Às vezes você fica desesperado, pastor, eu senti sem chão, senti sem esperança. O nosso Deus, ele é especialista de fazer com que, mesmo que tenha menos de 1% de chance, Deus é especialista em fazer um milagre. Ele faz o sábio voltar atrás. É o Deus que nós servimos, no nome do Senhor Jesus. Põe no seu coração para a glória do nosso Deus, Eu quero fazer uma oração, quero abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus, Oremos no nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa, eu creio na vitória do Senhor, meu Deus, na bênção do Senhor, que é maior que qualquer mal, que qualquer maldição. Eu repreendo toda doença, toda dor, toda miséria, toda enfermidade seja quebrado, em nome de Jesus. Meu Deus, está abençoado. Para a glória do Senhor, eu creio na manifestação do seu poder em nome de Jesus. Amém.